né, comum na sociedade. Mas nem sempre é fácil de identificar. Hoje, para falar sobre este assunto, estou recebendo o nosso médico gastroenterologista, Dr. Eduardo Franca, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor Eduardo? Hoje é dia do abraço, vou te dar um abraço. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Eduardo, novamente está aqui. Que coisa boa, viu? Fique bem à vontade aqui, como sempre. Olha só, doutor Eduardo, ele vai falar sobre um assunto que você pode estar em dúvida, não saber o que é, você pode até ter e não saber se tem ou não. Então, já manda a tua pergunta aqui pra gente a partir de agora no nosso WhatsApp. Nós vamos disponibilizar aqui, tá, gente, para vocês já mandarem a sua pergunta. Não deixa de perguntar tudo que você quiser para ele, que ele tá aqui para responder, tá bom? E eu já vou perguntando o que é o H. pylori, quero que você explique pro pessoal que tá em casa, doutor, o que é esse H. pylori e quais são os sintomas? Bom, primeiro, parabenizar pelo tema, porque é algo de extrema relevância, dado ao número de pessoas que estão acometidas disso no Brasil e no mundo. Obviamente, os países latino-americanos são mais comuns em relação à chance de contaminação por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, e que ela coloniza, ela ocupa áreas do estômago e muitas das vezes ela traz algum tipo de sintoma relacionado a uma gastrite, uma inflamação da parede do estômago, da mucosa do estômago, ou mesmo a formação de úlceras. Em raros casos, quando essa gastrite não está sendo diagnosticada em tempo hábil, ela pode, infelizmente, evoluir para o câncer, mas, como disse, num percentual pequeno. Muito bem. Vamos lá. Sintomas seriam só essas dores, né, no estômago? E se a pessoa não sentir muita dor no estômago, sentir uma vez ou outra, e aí achar que, isso aqui é só uma besteirinha, vou tomar aquele remedinho que já dá uma amenizada, né? E assim vai, né? E sente de vez em quando, mas aí não sente sempre, né? Tem gente que não sente direto. Sente outras coisas, tipo refluxo, por exemplo, né? Isso também pode ser uma, bactéria um pouco silenciosa, tipo assim, sem ser um aviso muito grande. Essa é uma pergunta interessante, Marília, porque primeiro a questão da automedicação. Então, você achar que todas as queixas relacionadas ao estômago se tratam usando um protetor do estômago, um dos prazóis, que obviamente novas gerações de medicações já chegaram. Mas não é bem isso. Então, algumas vezes, quando a colonização já está de forma mais, eu diria, marcada, presente, e você usa protetores do estômago, inibidores da acidez, você favorece ao desenvolvimento dessa bactéria. Na verdade, ela se prolifera no estômago. Então, os sintomas, sim, são relacionados a queixas como dor de estômago, náusea, sensação de vazio, que a gente chama de vacuidade, e muitas das vezes até úlcera com sangramento. O limiar de tolerância à dor é muito individualizado. Então, tem pessoas que nem sabem que tem porque aquele tipo de queixa não o chama a atenção. Outro já tem uma sensibilidade maior e o faz precisar de remédios ou mesmo procurar o especialista. Mas fica a dica, como você falou. A recomendação é, na presença de queixas do estômago, procure um especialista. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Bom, o diagnóstico pode ser feito de 3 formas. Uma forma não invasiva, através da pesquisa no sangue, da sorologia para a presença do H. pylori. De uma forma utilizada pouco no Brasil, que é um teste chamado um teste respiratório. E a forma mais comum e diria até mais efetiva é através do exame da endoscopia digestiva alta, onde você colhe um fragmento, consegue colocá-lo no meio de cultura, chamado de teste da urease. A ureia, ela está presente na cápsula da bactéria e ela reage nesse teste e dá uma coloração da cor do manhã da gente, que é essa cor púrpura ou rosa. E também por uma biópsia direta para um patologista que vai pesquisar o patógeno direto. Olha aí, viu, minha gente? Então, tem que começar as investigações, né? Bora lá, a gente tem pergunta? A gente vai soltar primeiro as perguntas aqui do nosso telespectador. Bora lá. E você, se tiver dúvida, manda também. Bom dia, eu já tive a bactéria H. pylori. Eu posso pegar de novo? Essa é uma boa pergunta, porque eu encontrei uma pessoa e ela falou que já teve 4 vezes, doutor. Por que isso acontece? Bom, estatisticamente, a chance maior de quem já teve 4 vezes é de nunca ter ficado bem. Ele não conseguiu erradicar propriamente. Tratar normal, né? Direitinho. E aí ele faz um subdiagnóstico. Por isso que o teste para confirmação é feito de 2 formas, tanto pela urease, quanto colher o fragmento de vários locais específicos onde mais comumente ela está,
e mandar para o patologista. Então, essa falha no diagnóstico de erradicação faz com que você ache que se recontaminou. Muito bem. Você que está aí pode mandar áudio também, tá, gente? Fica à vontade. Manda um áudio pra gente. Manda por escrito aqui também sua pergunta. Fica bem à vontade. Se você mandar áudio, melhor, porque a gente entende um pouco melhor o que é que você quer perguntar. Doutor, tem um tratamento específico para o H. pylori? Um tratamento que realmente seja eficaz? Marília, esse é um dado a ser realmente marcado, porque houveram mudanças. O tratamento inicial com os kits específicos iniciaram-se com 7 dias de tratamento. Dada a consideração dessa bactéria, ela tem um certo grau de resistência, então você precisa associar mais de um tipo de antibiótico aos protetores da mucosa gástrica. Esse tratamento evoluiu para 14 dias, mas mesmo assim, em 14 dias, a chance de erradicação beira os 90%. E quem cai nesse intervalo dos 10% a 12%, infelizmente, está sujeito à necessidade de outro tratamento. Obviamente, isso é orientado por um gastroenterologista. Nem todo mundo que tem H. pylori tem a necessidade premente de tratá-lo. Existe a indicação formal. Como disse, ela é extremamente endêmico no Brasil e tem cepas, né? É uma família e tem alguns irmãos que são agressivos e outros são indolentes. Então, nem todo mundo que tem H. pylori precisa preocupar-se em tratá-lo. A maioria das pessoas tem H. pylori? Ou quantos por cento mais ou menos a população hoje em dia tem? Mais ou menos assim, cerca de 90%, 80%? Isso passa obviamente pelas questões higiênicas. Sim. A forma de contaminação do H. pylori, primeiro, não se dá entre humanos, então é pouco provável a contaminação entre pessoas pelo beijo, pela saliva, coisa desse tipo, ou talheres. Sim. Mas a água e alimentos contaminados são facilmente veiculados para o H. pylori. E aí, regiões com piores condições higiênico-sanitárias, essa contaminação chega até 85% da população. E aí, daí onde está a importância, como eu parabenizei pelo tema, de chamar a atenção disso, de valorizar isso. Verdade, viu? Tem que ter muito cuidado na hora de você ir comer em algum lugar. Eu sei que às vezes você pode estar pensando assim, mas a gente vai para restaurante chique, mas não sabe como é que tá a cozinha lá dentro. Realmente, a gente não sabe, a gente corre todos os riscos, né? Claro, eu acho que quando a gente come em casa, a gente tem mais assim, eu acho que tem mais um cuidado, né? De evitar certas coisas, certas bactérias. A gente tem aquele cuidado de lavar melhor as coisas, de organizar melhor essa parte da alimentação. Então, assim, tem que evitar, né, certos alimentos em alguns lugares também. Tem muitos alimentos aí que eu acho assim que, tipo uma salada, por exemplo. Você não sabe se aquela salada foi bem lavada, se foi bem higienizada. Tem lugar que tem uma demanda muito grande, então às vezes não dá nem tempo, né? Tá lavando tudo ali bem direitinho, então lava de todo jeito, joga lá e vai-se embora. Então, gente, tem que ter muito cuidado na hora de você comer em qualquer lugar. Não coma em qualquer lugar, no meio da rua. Eita, que é bem complicado a gente falar assim, porque a gente nunca sabe, né? Como pega, como contrai, onde foi, né? Ou deixou de ser. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta? Tem mais um áudio. Agora vamos lá, vamos de áudio, vai. Bom dia, Marília. Bom Me dia. chamo Jaqueline. Marília, eu quero fazer uma pergunta, porque passei 15 dias tomando antibiótico e fiquei com fortes dores no estômago, inchação, muita dores. Eu queria saber que o antibiótico causa essas dores fortes no estômago. Então eu estou tomando um medicamento Espira Santa porque eu não estava aguentando de tanta dor no estômago. Então, ela disse que está tomando um antibiótico, mas tem que saber que tipo de antibiótico ela está tomando e se ela está tomando também algo para também ajudar a prevenir, né, essas dores, né, doutor? Nesse caso, Marília, muitas das vezes assim, a sensibilidade não está diretamente ligada a uma agressão. Por exemplo, os antibióticos e os anti-inflamatórios são duas classes de medicações bem distintas no tocante à agressão ao estômago. O antibiótico dá sintomas, mas muitas vezes pouca agressão. Já o anti-inflamatório, em pouquíssimos dias, 2 dias, ele já é capaz de causar até uma úlcera. Agora, obviamente, essa sintomatologia não está relacionada somente à questão de ter o H. pylori. Há algumas classes de antibióticos que deixam nauseado, deixam desconfortável, interferem na sua flora intestinal e lhe gera distensão, diarreia, alterações do ritmo intestinal e que é confundido, de certa forma, com uma gastrite. Criança pode ter H. pylori? Sem dúvida.
sem dúvida. A criança, idoso, qualquer pessoa então pode ter. Independente da faixa etária. Então, se a criança estivesse queixando de dor no estômago ou alguma coisa assim, é bom sempre estar de olho, né, doutor? De levar logo ao médico para examinar e fazer tipo um exame, né, para saber o que é que a criança possa estar vindo a ter. Sem dúvida. Dentro do nosso serviço, a Endovídeo Kids, a gente acaba tendo a oportunidade de fazer muita endoscopia em criança, na parte pediátrica. E a queixa mais comum de uma criança, entenda, ela não está muitas vezes relacionada ao estresse, nessa faixa etária é incomum. As medicações mais lesivas, como anti-inflamatórios, também são incomuns. Então, a principal queixa de dor de estômago e náusea em criança é a contaminação pelo Helicobacter pylori. E criança, gente, bota tudo na boca, come tudo, né? Então, aí é que tem que ter muito cuidado mesmo. A questão do refluxo tem alguma coisa a ver com a H. pylori? Os sintomas, como eu disse, eles confundem bastante, né? Então, queixas que às vezes você acha que é o início do esôfago é confundido com o estômago, mas lembre, o H. pylori, dentre as queixas chamadas dispépticas, pode traduzir-se em alterações de esvaziamento do estômago, pode alterar a produção de ácido e tudo isso pode induzir ao refluxo gastroesofágico. Mas são duas doenças distintas. O refluxo nada mais é do que o retorno do conteúdo ácido ou mesmo bilioso do estômago no sentido do esôfago. Já a infecção pelo H. pylori é uma infecção, é uma bactéria em que você trata com antibióticos e tem um objetivo de erradicar aquele patógeno, aquele agressor. Tem um áudio, né? Solta aí, eu tava querendo fazer uma pergunta, mas solta o áudio, vai. Bom dia. Bom dia. Olha, eu já fiz 3 endoscopias e na primeira deu H. pylori e na segunda e não matou. E eu tomei vários remédios. Só que quando foi na terceira vez que eu fui tomar, eu me atrapalhei e deixei de tomar 10 comprimidos. Então, eu sinto um pouquinho de azia, não sinto muita dor, mas o médico disse que estava nascendo uma hérnia no meu estômago. Só que está fazendo 1 ano e pouco que eu não estou querendo ir mais. Mas eu estou tomando agora um antibiótico para um fungo que me deu, ciprofloxacina, e está me dando muitas náuseas, muito mal-estar, sem vontade de comer, só querendo vomitar, sem conseguir vomitar. O que eu devo fazer, doutor? Essa é uma colocação interessante. O que a gente chama atenção é o cuidado e a disciplina em usar o antibiótico da forma correta e pelo tempo correto. Foi justamente por esses fatores da exposição da população brasileira a vários tipos de antibiótico, e isso foi corrigido com a necessidade da prescrição do médico, um certo controle sobre isso, mas gerou uma resistência bacteriana no mundo e também no Brasil. Então, se você vai se propor a tratar o H. pylori, que tanto o prescritor, o médico, tanto quanto o paciente, que tenha a atenção de tomar pelo tempo correto, mesmo na vigência de algum sintoma que os antibióticos podem trazer, mas procure o seu colega, o especialista, e valorize o tempo de tratamento. No caso dela, os sintomas de refluxo, pela própria fala, está relacionado à presença da hérnia de hiato, ou hérnia hiatal, o que é a incontinência, a válvula que fecharia a parte alta do estômago, o esfíncter esofagiano, está entreaberto e permite a queixa do refluxo, do queimor do esôfago, a azia conhecida, decorrente dessa falha mecânica, não diretamente relacionada ao antibiótico. Mas, como disse, usando antibióticos você sente mais queixas digestivas e aí o refluxo pode advir. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui agora, solta aí, por favor. Bom dia, tenho um neto de quase 3 anos, mas ele tem constantemente diarreia quase todos os dias. Será que poderia ser essa doença? Será que pode ser também essa bactéria da diarreia, doutor? Bom, é muito pouco provável a correlação do Helicobacter pylori. Houveram inúmeras especulações do H. pylori e a placa dentária, até H. pylori e endocardite. Mas, com fundamentação científica, o H. pylori é danoso ao estômago. É improvável, aos 3 anos de idade, a correlação desta diarreia com a contaminação por Helicobacter pylori. Maravilha. Deixa eu te perguntar outra coisa, doutor. O H. pylori positivo tem cura? Sim, tem cura. A chance de erradicação no primeiro tratamento beira 85% a 90%. Obviamente, nas resistências ao primeiro tratamento, e aí o cuidado, como frisei,
ele chega, mas nos retratamentos ele aproxima-se de 70%. Obviamente, é importante, existe um grupo de estudo há mais de 2 décadas no Brasil e no mundo, que orienta os especialistas das mais diversas formas, os pediatras, os cirurgiões também, além do gastroenterologista, a tratar seguindo este consenso. Ele mudou recentemente com a nova classe medicamentosa, mas você simplesmente não pode associar antibióticos e achar que isso vai resolver. Exatamente. Então, valorize o acompanhamento do especialista para tratar da forma adequada. Fez todo o tratamento, né? E agora? Vamos saber se matou a bactéria, vamos saber se não matou a bactéria ou se ela ainda está por ali, ainda querendo, né? Ficar mais um pouquinho. E aí, doutor? Excelente colocação. É preciso entender que os testes de pesquisa se dão pela pesquisa do patógeno dessa bactéria morta, ainda presente na célula, então ela faz parte do conteúdo da célula. Se essa célula não descamou, como a pele, e você rapidamente pesquisa através de uma endoscopia, no intervalo de 20, 15 dias ou logo após o tempo do tratamento, esse resultado pode ser falso positivo. Para apresentar o teste da urease positivo, mas não significa que a bactéria está viva. Então é preciso um tempo. A recomendação média é acima de 90 dias, para que você tenha certeza de que essa bactéria foi eliminada. E como disse, o teste é feito também com uma contraprova, que é pesquisar e mandar para um patologista que ele estude aquele tecido. Maravilha. Temos um áudio, é isso? Tem mais um áudio? Solta então. Oi, bom dia. Eu tenho dor no estômago e tenho um pouco de azia também. E tenho a dor, ela passa para as costas. Aí você acha que deve ser o quê? Bom, algumas das vezes, obviamente a dor quando foge diretamente do aparelho digestivo, é importante você valorizar outros órgãos, né? Sendo no tórax, a gente sempre prioriza a avaliação cardiológica, a depender da história clínica, dos critérios de risco desse paciente. Mas assim, há uma característica interessante que a agressão ao esôfago, por ser um órgão que desce paralelo à coluna, irradia-se para a coluna. Então, o dano, às vezes causado pelo refluxo, pela esofagite, pode irradiar-se para as costas. Mas, obviamente, não deixar de fazer a avaliação de outros órgãos importantes e nobres, como o cardiologista, o coração. Que pode ser também outra causa, né? Às vezes você sente uma dor aqui, mas a causa vem de outro lugar, entende? Então tem que sempre estar investigando. Doutor, a pessoa com H. pylori, o que é que não deve comer de jeito nenhum? O que é que não deve evitar, né? Tá comendo. Bom, sobre o H. pylori é importante frisar, primeiro, aqueles pacientes que têm histórico familiar em parentes de primeiro grau que tiveram câncer de estômago. Então, tive uma mãe, um pai, um irmão, ou quiçá um filho, que teve câncer de estômago, fiz uma endoscopia e detectei H. pylori. Valorize isso. Trate e impeça essa evolução, chamada cascata de evolução para o câncer. Cuidado também em quem tem gastrite crônica pelo H. pylori e tem a necessidade do uso frequente de anti-inflamatórios. Então, alguém que tem artrite, doenças reumáticas ou mesmo doenças de origem autoimune. Não use indiscriminadamente anti-inflamatórios na associação com a presença dessa bactéria. Isso. Terceiro, valorize seus sintomas. Muitas das vezes, endoscopias feitas de forma um pouco desatenciosa não tem o cuidado de biopsiar, de mandar para o laboratório e pesquisar a metaplasia, que é uma transformação das células do estômago decorrente da exposição crônica ao H. pylori. Então, na vigência desses cuidados, uso de anti-inflamatório, histórico familiar de câncer, biópsias mostrando que aquele tecido está se transformando, valorize o tratamento do H. pylori e não deixe isso pela metade. Vamos lá, solta mais uma pergunta aqui. Vamos lá, mais uma. Quero saber de queimou no estômago, o que é? Bom, tá queimando meu estômago, tô com muita dor. Deve ser alguma coisa por aí, né, doutor? Bom, é importante valorizar que, primeiro, o aparelho digestivo está muitíssimo relacionado na verdade, ao emocional, certo? Então, na vigência de um estresse, você produz um hormônio do estresse, que é a adrenalina, e por conseguinte a adrenalina age sobre o seu estômago produzindo mais ácido. É a famosa
queixa relacionada ao estresse. Exatamente. Obviamente, o queimor nem todas as vezes é uma gastrite, um processo inflamatório. Há um termo médico cada vez mais comum num povo estressado e preocupado, que é a dispepsia funcional. Então, será que todas as vezes que eu estiver sentindo o queimor, eu estou com a inflamação do estômago? Não necessariamente. Como eu disse, muitas vezes você nem sabe que tem essa gastrite por H. pylori e outros têm dores extremas e não é uma inflamação. O que eu posso lhe recomendar é, na vigência de queixas relacionadas ao estômago, procure um especialista. Não faça automedicação. E principalmente quando isso começa a ser de maneira mais repetitiva. Não tive um estresse enorme, ou tomei muito café hoje, ou fiquei em jejum prolongado e tive dor, tudo bem. Isso começa a ser repetido, valorize e procure um especialista. Exatamente. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta. Essa questão, falou aí do café, eu já vi na alimentação agora. A questão da alimentação. Não devemos comer. Bom, se tiver com H. pylori, vamos lá. A gente está falando desse assunto. O H. pylori é um processo de infecção e que gera a inflamação do estômago. Então, há alimentos que, por natureza, são mais danosos ao estômago, por aumentarem a exposição desse tecido inflamado ao ácido. Então, alimentos excessivamente cítricos, dentre eles as frutas cítricas, os condimentos, a pimenta. Cuidado com uma recomendação que tem sua justificativa, mas cuidado para quem tem gastrite, que é o uso do vinagre, que tem sido utilizado como um alimento funcional, rico em pectina, que interfere no metabolismo do diabetes, sem dúvida, mas na presença disto, alimentos irritantes, cuidado. Alimentos que você aumentem a sua produção de ácido, como o café, chá mate, chá verde, também vão ter queixas. Alimentos que causem alterações do esvaziamento do estômago, como as gorduras, dentre eles algumas boas gorduras, como a do chocolate, mas que vão lhe trazer mais sintomas. Existe um protocolo. No tratamento específico H. pylori, prioritariamente a gente trata-o como uma infecção. Esta gastrite, diferente das demais, ela trata-se com um antibiótico. Se você tem associado a isso outro tipo de queixa, aí você avalia isoladamente. Doutor, é normal pessoas ficarem muito tempo sem se alimentar? Isso pode também estar causando dores no estômago? Colocação interessante, Marília, porque assim, tem se estimulado, um olhar de que a obesidade tem crescido, a questão do jejum intermitente. Então, há pessoas que têm passado 18 horas, 2, 3 vezes por semana, sem comer absolutamente nada, ou muitas das vezes só a base de líquidos. Isso gera alguns danos. Primeiro é a alteração do ritmo gastrointestinal. Existe um padrão de comer a cada 3 horas, de ter pelo menos 3 refeições ao dia, e quando você muda esse padrão, esse hábito, seu estômago e até mesmo seu intestino entende diferente. Segundo, que uma coisa é você fazer um jejum dormindo, outra coisa é você, ao longo do seu dia, corrido como é o seu, você está sob estresse e sem nada no estômago. Estão olhando pela veia, na verdade, do consumo de calorias. Isso faz diferença, você emagrece. Porém, traz repercussões sobre o aparelho digestivo. Então, não é normal nem é recomendável jejuns prolongados. Maravilha, viu, gente? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Tem muita gente fazendo pergunta, mas vamos lá, vamos fazer o tanto que der aqui. Bom dia, eu tenho gastrite, tenho a sensação de um bolo na garganta. O que pode ser? Bom, e aí, doutor? Bom, essa sensação de bolo na garganta, também conhecido tecnicamente como globus faríngeo, é como se fosse aquela sensação de estou com vontade de chorar e algo apertando, segurando. Tá. Isso se dá, algumas das vezes, por um dano à mucosa do esôfago alto, do esôfago proximal. Entenda que esta parte do epitélio do esôfago não está adaptado à exposição ao ácido. Então, em alguns fenômenos de refluxo, o dano a essa região gera edema da mucosa e essa sensação de aperto ou de peito, dor no peito. Não necessariamente, entenda que outras alterações mais incomuns, como o bócio, decorrente do aumento da tireoide, também dá essa mesma sensação. O que eu posso lhe dizer é que procure um especialista, faça pelo menos exames diagnósticos, entre eles a endoscopia e quiçá uma ultrassom do pescoço, da tireoide, e você vai ter esclarecimento. Além da H. pylori, existe outro tipo de bactéria? Bom, existem contaminações ou gastrites específicas, mais comumente por vírus. Sim. E também por alguns fungos. Existem as gastrites de origem autoimune,
tem crescido muito a correlação dessa gastrite de origem alérgica com a correlação chamada eosinofílica. Mas o número de gastrites específicas é por demais menor do que a gastrite convencional, inflamatória, decorrente desse ambiente que nós vivemos. Tem muita gente que toma todos os dias, todo dia tem que tomar o omeprazol, zomeprazol, enfim, esses remedinhos, né, para dor de estômago. Quais são os riscos dessa pessoa estar tomando todos os dias? Às vezes nem vai ao médico, ou vai ao médico, o médico fala, olha, você tem que tomar por tanto tempo. Mas aí a pessoa toma por tanto tempo, quando para, começa uma dorzinha aqui, outra ali, já começa tudo de novo e assim não para. E aí, existem alguns riscos? Essa é uma colocação interessante, Marília, porque assim, há uma diferença entre a gastrite e o refluxo, como frisei. Às vezes a alteração anatômica do estômago e do esôfago, como a gente frisou, a hérnia, pode fazer com que você precise usar os inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis, né, esomeprazol e tal. O correto é você, além de usar por um determinado período de tempo, entender por que você desenvolve aquele sintoma. Que as pessoas não estão, diria, focadas em mudar hábitos de vida. Então ela continua no mesmo modo operante, come, deita, toma excesso de café, toma refrigerante, né, não perde peso, não trata o estresse, pelo menos de forma indireta, com atividade física, com melhora da qualidade de sono, e ela, de forma muito prática e objetiva, toma o remédio todos os dias e alivia o sintoma. Essa medicação, assim como outras, estatisticamente, numa chance de menor do que 8%, ela pode trazer prejuízos. Alterações da mucosa do estômago, osteoporose, correlação com demência, correlações relacionadas à flora intestinal. Então, que você faça pelo menos um acompanhamento médico e não de forma empírica, sem acompanhamento, você fica usando décadas essa medicação. Pare, procure um especialista. Na maioria das vezes, se você der atenção àquele paciente e orientar o que lhe causa refluxo, ele consegue desmamar. É um erro comum, você está em doses altas e amanhã eu não tomo mais e lidar com o sintoma. Existe uma técnica, uma estratégia, mas você consegue ficar livre ou menos dependente dessa medicação. Existe uma forma, tipo de, quando fizer a endoscopia, retirar essa bactéria ou não? Só com medicação, doutor? Só com medicação. Ela está atrelada dentro da célula, revestida por uma camada de muco, e é o uso das medicações de forma assim, sustentada por 14 dias que faz a eliminação. Porque eu te fiz essa pergunta, porque eu vi um vídeo, né, que uma pessoa fez uma endoscopia e veio junto um negocinho, né, parecia uma lombriguinha, um negocinho, sei lá o quê. E aí eu fiquei assustada quando eu vi esse vídeo, assim, nossa, que danado é isso, né? Que saiu, eu até então nem sabia o que era o H. pylori, né? Agora falando do H. pylori, eu já vi algumas figurinhas, algumas coisas, já vi como é que é, parece uns bichinhos mesmo. E aí eu fiquei imaginando, será que aquilo que saiu, né, da boca da mulher na hora da endoscopia foi de repente, um vermezinho, um bichinho aí? É provável que seja um parasita, o mais comum de todos, Ascaris lumbricoides. Então ele transita no tubo digestivo e algumas vezes a gente pode encontrar numa infestação maciça a presença desse patógeno, desse parasita no estômago, mas não é algo comum. Bora lá. A gente sabe que se não tiver o tratamento correto, pode vir causar um câncer, mas e aí? Tem cura esse câncer, doutor? Bom, primeiro que há uma evolução. O paciente não subitamente evolui para o câncer por ter uma gastrite. Essa gastrite gera uma transformação das células, principalmente da região do antro, que é uma parte final do estômago, gera a possibilidade do diagnóstico numa evolução de pelo menos 4 estágios. Então, a metaplasia, o entendimento é o seguinte, Marília, o dano à mucosa vai gerando um comportamento do corpo no sentido de ter um tecido mais resistente. Nesta tentativa, por vezes ele falha e aquela transformação acaba degenerando para o câncer. Mas isso não é súbito. Então, a cascata de evolução para o câncer é algo previsível. Muitas das vezes, quando você consegue erradicar neste curso de evolução a bactéria, você impede a evolução. E mesmo assim, você pode submeter, nos casos avançados, o paciente a um tratamento cirúrgico com uma eliminação da chance da complicação do câncer. Maravilha, doutor. Muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto. É um assunto muito importante para que a nossa população ela possa
entender e saber que existe essa bactéria e se cuidar, né, o mais rápido possível. Deixa aí suas considerações finais para quem está nos assistindo. Primeiro, é uma honra novamente estar aqui, são assuntos interessantes. O H. pylori deve ser valorizado, o cuidado de fazer exames preventivos na vigência de queixas, principalmente, onde fazer, isso faz toda a diferença, porque a medicina tem criado critérios um pouco, eu diria, estabelecidos no sentido de pesquisar H. pylori e valorizar o momento do tratamento. Pare, dedique-se aquele tempo a usar adequadamente, a entender as orientações do seu especialista e, após um período adequado, pesquise para ter certeza que ficou curado. E não deixe de fazer o seu exame de rotina pelo menos uma vez ao ano, né, doutor? Para que você possa estar se cuidando, se prevenindo desses parasitas e outras doenças a mais também, como o câncer, tá bom? Obrigada, doutor Eduardo. Olha, eu vou a um pequeno intervalo, eu volto já, não sai daí não, tá?